câncer não é para quem quer, câncer é para quem pode. O que vai acontecer? O câncer vai embora. A célula cancerígena gosta de alimentar só de duas coisas. É um assunto extremamente sério, né? Porque vai ser, logo, logo, a principal causa de morte no mundo. Está em segundo lugar, só perde para a doença cardiovascular. Existem países, como é o caso da China, onde está morrendo de câncer por dia 8.100 pessoas. Você imagina quantos aviões caindo para dar 8.100 pessoas por dia morrendo de câncer. E a previsão é que nas próximas 2 décadas vai ser a principal causa de morte no mundo. Nos últimos 5 anos, continuou aumentando e a morte aumenta mais ainda. Os principais cânceres no Brasil o primeiro é o de pele. Só que não mata. Só tem um tipo de câncer de pele que mata, que é o melanoma. Se você não cuidar, dá metástase. Depois que dá metástase é complicado. Só que o melanoma representa menos de 10% dos cânceres de pele, mas é responsável por 90% das mortes de câncer de pele. Aí depois vem próstata, vem mama, vem pulmão e vem colo retal. Câncer de próstata, ele é muito comum, mas ele é muito menos agressivo que o câncer de mama. O câncer de mama mata mais do que o câncer de próstata. Câncer de próstata hoje, inclusive, a pessoa que está mais de 65 anos de idade, a tendência no mundo, no primeiro mundo, é não fazer mais nada. Você não opera, não faz nada, porque todo mundo vai ter câncer de próstata. Eles fizeram um estudo em indivíduos que morreram de outras causas, acidente, etc., com 90 anos ou mais. Todos os indivíduos com 90 anos ou mais que morreram de outras causas e que por qualquer razão fizeram autópsia, todos tinham câncer de próstata. Ou seja, um homem com 90 anos de idade tem câncer de próstata, garantido. Ele não pode não morrer por causa dele, mas vai morrer com ele. Eu diria que tem 3 fatores importantes. O primeiro dele é a desnutrição. Nós estamos todos comendo errado. O Homo sapiens está no planeta Terra há 6.000 gerações. Dessas 6.000 gerações, 5.998, a gente não comia carboidrato. Porque você imagina o nosso ancestral há 12.000 anos atrás. Ele não tinha agricultura. Ele não plantava milho, ele não plantava soja, ele não plantava trigo. Ele era nômade. Amanhã de manhã ele vai estar em outro lugar. Ele não pode esperar a plantação. Ele vai pegar a fruta. Que fruta? A fruta, quando eu tenho um pé de jabuticaba no meu apartamento, eu nunca comi o jabuticaba. Quando ela começa a amadurecer, o passarinho vai lá e come. Ninguém vai comer a jabuticaba verde. E quando ela começa a amadurecer, o passarinho descobre antes que você. E nem fruta você tinha acesso. O que você fazia? Você caçava, você pescava, você vivia de fruto silvestre quando você achava. E você matava o bicho, a presa, tirava as entranhas dela, levava para casa e deixava a carcaça magra para os predadores comerem à noite. Essa era a nossa alimentação. De repente muda tudo, entra a agricultura, entra uma monocultura, que o cara só planta milho, o outro só planta soja, o outro só planta feijão. Entra os agrotóxicos, que o Brasil, per capita, é o número 1 no mundo. É o campeão mundial. Então você vê, isso aí vem a desnutrição, porque o alimento que cresce com agrotóxico, ele não tem a riqueza de nutrientes que um alimento orgânico tem, e vem os conflitos emocionais, são muito importantes. Por exemplo, uma pessoa... O estresse também. Então, o estresse, né? De várias formas diferentes. Por exemplo, a mãe que perde um filho, aí depois ela aparece 2 anos depois com câncer de mama, ou com câncer de útero, ou com câncer de ovário. Isso tem uma relação muito forte. É o indivíduo que é sequestrado, que é assaltado, que é espancado, aí ele aparece com câncer. Então o conflito emocional, o estresse pós-traumático que a gente chama, né? Então às vezes você põe por debaixo do tapete. Parece que não tem nada, você não tem problema nenhum, a vida continua. Só que aquilo ali fica te corroendo por dentro. E aquilo ali. Quando eu faço o somatório, o problema da nutrição é errado. A intoxicação, porque nós vivemos num oceano de toxinas. O ar está contaminado, o solo está contaminado, tudo contaminado. E ainda vem em cima de tudo isso um conflito emocional, aí pronto. É o quadro perfeito, é o cenário para o câncer se instalar. E, por incrível que pareça, o câncer, na forma clássica, eles acreditam que ele é um componente genético. E enquanto eles estiverem acreditando isso, não vai ter solução. Porque o câncer é uma doença metabólica, onde a célula, para não morrer, ela muda o seu estilo. Ela usava o oxigênio para respirar e como a mitocôndria está lesada, ela agora passa a usar a fermentação para sobreviver. E como produto final disso gera uma coisa chamada ácido lático, que vaza para o exterior da célula e danifica o tecido vizinho. E a célula cancerígena, ela tem uma das características dela, ela gosta de viajar, ela gosta de migrar, ela gosta de pegar carona no sangue e na linfa e criar um campo avançado, que chama metástase. Então assim que der chance, ela vai migrar. Então vem aqui o que a maioria das mortes que ocorrem no câncer é por metástase, né? Enquanto não tem metástase, o tumor está localizado. Mas isso o quadro é muito triste, o sofrimento é muito grande. A maioria tem mais medo, a maioria tem mais medo do tratamento do câncer
do que do câncer, do que da doença propriamente dita. Porque se você perguntar para um cara com câncer, qual o maior medo que você tem? O maior medo que eu tenho é da quimioterapia. Qual o seu segundo maior medo? É de ser abandonado pelo médico e pela família. Qual o seu terceiro maior medo? Morrer. Já fizeram essa estatística. 40% das pessoas estão preocupadas com a quimioterapia, entendeu? A molécula da saúde chama-se óxido nítrico, que é um gás, que fora do corpo é um veneno. Por isso que demorou tanto tempo para descobrir. Mas que dentro do corpo é muito importante. Envelhecer é perder óxido nítrico. À medida que você envelhece, você vai perdendo. E o óxido nítrico ele é produzido de duas formas. Até os 40 anos de idade, você produz o óxido nítrico usando um aminoácido chamado arginina. A partir dos 40 anos, isso para de funcionar. Você tem que produzir de outra forma. E como é que produz? Na sua língua, no dorso da sua língua, tem uma microbiota, tem bactérias. Você ingere nitratos. Esses nitratos, por exemplo, vegetais têm muito nitrato. Tudo que é verde tem nitrato. Esses nitratos, na sua língua, é transformado em nitrito. Esse nitrito é ingerido, ele cai no estômago, ele vai virar óxido nítrico. Se eu faço esses enxaguantes bucais, eu perturbo a minha flora bucal. E eu destruo essa microbiota que existe na língua. E agora eu não tenho mais capacidade de transformar nitrato em nitrito para formar óxido nítrico. Então, eu começo a usar enxaguante bucal, escuta essa. Em um mês, eu estou com a pressão alta. Aí ninguém descobre, por que essa pessoa tem pressão alta? E o médico vira de cabeça para baixo e não consegue encontrar nada. E às vezes é o uso do enxaguante bucal, para você ter uma ideia. Tem as brássicas, que são chamadas crucíferas. Repolho, couve-flor, nabo, couve de Bruxelas, brócolis. Essas verduras, elas têm uma substância chamada indol 3-carbinol, que desvia o metabolismo do hormônio para não causar o câncer de mama. Então, uma pessoa que tem um polimorfismo genético do BRCA1/2, ela pode fazer igual a Jolie, tirar as mamas, ou ela pode se propor a fazer uso 2-3 vezes por semana de uma crucífera. Brócolis na segunda-feira, couve-flor na quarta, sei lá. Aí ela vai ter essa substância indol 3-carbinol constantemente no corpo e não vai desenvolver. E vale para os homens também, Vitória? Vale para os homens, porque também tem homem também que tem polimorfismo do BRCA1/2 e no caso do homem tem predisposição a câncer de próstata. Quando você tem um intestino saudável, você tem um sistema imune forte e você está mais ou menos vacinado contra câncer. Procurar aqueles alimentos que você tem alergia ou hipersensibilidade. Tem que fazer aquele exame que tem 200 Hoje alimentos. Tem um exame que faz 240 alimentos, é um exame alemão também. Faz no Brasil, não? Faz, tem 2 ou 3 lugares. Faz em São Paulo, faz no Rio. Tem lugares no Brasil que faz. Aí às vezes você fala assim, mas como é que pode? A comida que eu mais gosto é essa. O cara adora ovo, vai ver o ovo está dando problema, entendeu? E aí isso está estimulando o sistema imune o tempo todo e isso acaba enfraquecendo o sistema imune. O modo como você dorme, por exemplo, hoje a poluição eletromagnética é muito grande. Pelo amor de Deus, não carregue o seu celular no quarto que você dorme. A dieta cetogênica é o seguinte, você não pode comer carboidrato. Zerou o carboidrato. Zerou o carboidrato. Você tem que diminuir, em parte, a quantidade de proteína que você come. Você tem que ter carboidrato não mais do que 10% de sua alimentação. Você tem que ter proteína não mais do que 15% da sua alimentação. Porque a proteína, 15 a 20%, a proteína, muita gente não sabe disso, o corpo tem um mecanismo chamado gliconeogênese. Você fala assim, eu sou diabética, eu medi meu açúcar antes do jantar. Deu 90. Comi um bife no jantar, só bife. Não comi nada, não comi sobremesa, nada. No dia seguinte, eu vou fazer, está com 130. Se eu não comi nenhum carboidrato, como é que pode? Bom, pode o seguinte, aquele bife que você comeu, parte dele vira açúcar. Do bife? Do bife. Credo. Chama gliconeogênese. É a proteína em excesso vira açúcar no sangue. Pouca gente estudou isso. Chama gliconeogênese. A planta mais estudada que tem é a chamada curcumina, que vem do turmérico. A planta chama turmérico, açafrão da Índia, falso açafrão, açafrão da terra. Tem esses nomes todos. Esse turmérico, você extrai dele uma substância chamada curcumina. Essa curcumina, o câncer tem 3 fases: iniciação, promoção e progressão. Tem droga que atua só na iniciação, que quando já iniciou não vale mais nada, tem que ir em promoção, tem em progressão. A curcumina, ela atua nas 3. É uma das poucas substâncias que atua nas 3. Ela é a mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica.
Então você jogar no almoço e no jantar curcumina no seu arroz, no seu feijão, na Índia, eles comem... o frango com... o curry. Curry. Com cúrcuma. Então o curry, eles tomam no café da manhã, almoço e jantar. A Índia é o país do mundo que tem menos Alzheimer per capita. A Índia é o país do mundo que tem menos Parkinson per capita. E a explicação está na curcumina. E como você disse aí, a curcumina é uma das substâncias mais estudadas cientificamente. A medicina ayurvédica, que tem 8 mil anos, a medicina chinesa, que tem 5 mil anos, a medicina árabe, a medicina grega, a medicina romana, todas tinham a curcumina como base medicinal. Pois é, a atividade física é fundamental, é outro remédio, né? Eu digo o seguinte, hoje uma pessoa com mais de 40 anos, que não está em atividade física diária, ela está querendo morrer doente, entendeu? Isso aí não tem preço, isso não tem preço. Diária? É, diária. Eu faço ginástica diariamente. Estou fazendo 2 vezes por dia. Eu já fiz hoje de manhã, agora eu pulo 500 vezes numa câmara elástica, tá? Escuta, eu faço musculação, eu ando numa esteira rolante, esteira ergométrica, desculpa, 15 minutos, eu faço parte de uma plataforma, fico numa plataforma vibratória, power plate, durante 5 minutos, e eu faço 3 vezes sauna seca. Eu coloco a sauna a 90 graus, entro na sauna, você imagina o que é 90 graus. Nossa. Eu fico 3 minutos, estou todo molhadinho, saio, tomo água, entro de novo, saio, tomo água, entro de novo. Eu gasto em tudo isso mais ou menos 1h30. Eu faço sábado, eu faço domingo, eu faço todo dia. Eu vou fazer 74 anos de idade, eu posso trabalhar 12 horas, não tem problema nenhum. Quando a gente ouve a palavra câncer, é impossível não sentir um frio no estômago. Parece que o chão foge dos pés, que a vida muda de cor e que, de repente, tudo que era urgente perde o sentido. Mas, com o tempo, a gente entende que o câncer não é uma sentença, é um chamado para mudar, para olhar para dentro e para cuidar de nós mesmos com mais amor, presença e verdade. Eu falo isso com o coração aberto, porque minha mãe tem câncer. E acompanhar de perto o que ela tem vivido me fez entender algo que mudou completamente a forma como eu enxergo a saúde. O câncer não passa de família, o que passa são os hábitos, a alimentação parecida, o sedentarismo, o estresse, o sono ruim, a pressa do dia a dia, o costume de deixar o corpo em segundo plano. O que a gente herda, na verdade, são os costumes que adoecem. Eu fiz todos os exames, não tenho nenhuma célula cancerígena, mas aprendi que se eu repetir os mesmos hábitos que fizeram mal para ela, o destino pode ser o mesmo. E é aí que mora a consciência. O poder de mudar está nas nossas mãos. O Dr. Lair Ribeiro sempre fala algo que me marcou profundamente. Você não precisa esperar ficar doente para começar a se cuidar. E é exatamente isso. O corpo humano é uma máquina perfeita. Ele tem a capacidade de se curar, de se regenerar, de se equilibrar. Mas ele precisa que a gente pare de atrapalhar esse processo. E a primeira coisa a fazer é parar de colocar veneno para dentro. A base de tudo é a alimentação. Se você quer vencer o câncer ou se proteger dele, precisa entender que o açúcar alimenta as células cancerígenas. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Cortar o açúcar não é sacrifício, é ato de amor próprio, é dizer para o seu corpo, eu quero te ver bem, eu quero te ver forte. Outro vilão é o glúten. O glúten inflama o intestino, dificulta a absorção de nutrientes, enfraquece o sistema imunológico. E sem imunidade, o corpo não tem defesa. Por isso, se puder, tire o glúten da sua vida. Substitua o pão branco e as massas e comece aos poucos. Troque por versões sem glúten, como a panqueca de aveia, a mandioca, o inhame. Cada pequena troca é uma vitória silenciosa dentro do seu corpo. O Dr. Lair Ribeiro explica também a importância da dieta cetogênica, uma alimentação rica em gorduras boas e pobre em carboidratos. Por quê? Porque as células cancerígenas se alimentam de glicose. Elas precisam de açúcar para sobreviver. Quando você reduz os carboidratos, essas células perdem o combustível e aos poucos elas enfraquecem. O corpo começa a usar gordura como fonte de energia e essa mudança metabólica ajuda a recuperar o equilíbrio interno. Alimentos como abacate, azeite de oliva, coco e peixes gordos passam a ser grandes aliados. Junto com isso, a cúrcuma, o açafrão da terra, entra como um verdadeiro remédio natural. Se existe um tempero que vale ouro, é a cúrcuma. Ela tem um composto chamado curcumina, que combate inflamações, fortalece o sistema imunológico e ajuda o corpo a eliminar células doentes. E o melhor de tudo, é simples de usar. Basta polvilhar um pouco de cúrcuma sobre a comida, no almoço e no jantar.
Não precisa exagerar, não precisa complicar. Com o tempo, né, o corpo agradece. E a diferença vem de dentro para fora. Mas não é só alimentação. Dormir bem é essencial. O corpo se cura enquanto dormimos. Durante o sono profundo, o sistema imunológico é ativado, o fígado trabalha na desintoxicação e o cérebro se reorganiza. Criar uma rotina de sono é parte do tratamento. Dormir no escuro total, evitar telas antes de deitar e respeitar os horários do corpo é tão importante quanto qualquer remédio. Claro, fazer atividade física. Não precisa correr uma maratona, nem passar horas na academia. Basta se movimentar, caminhar, alongar, fazer algo que te dê prazer. O movimento faz o sangue circular, oxigena o corpo e ajuda a limpar as toxinas. É o movimento que faz a vida continuar fluindo dentro de nós. Outro hábito que parece simples, mas muda tudo, é beber água da forma certa. O corpo precisa de água para funcionar bem, para limpar, para regenerar. Comece o dia com água morna com limão. Ela ajuda o fígado, estimula o intestino e prepara o organismo para absorver melhor os nutrientes ao longo do dia. E aqui vai um lembrete que vale ouro. O câncer não é uma sentença genética, é um reflexo ambiental. Ele se manifesta quando os nossos hábitos e o nosso estilo de vida criam o terreno ideal para isso. Se mudamos o terreno, mudamos o resultado. Então, se alguém na sua família tem câncer, como a minha mãe, não viva com medo, viva com consciência. Porque você não herdou a doença, você herdou a oportunidade de fazer diferente. Cuidar do corpo é cuidar da vida. E a vida quer continuar. O que o câncer mais ensina é que o corpo fala e a alma grita quando a gente não escuta. Quando começamos a escutar, tudo muda. Comece hoje. Tire o açúcar, reduza o glúten, durma melhor, beba água, movimente-se, tempere sua comida com cúrcuma todos os dias, no almoço e no jantar. Não subestime o poder das pequenas ações diárias. É nelas que mora a cura silenciosa. Não é sobre lutar contra o corpo, é sobre voltar a ser aliado dele, porque o corpo quer viver. E quando você cuida dele com amor, a vida responde com gratidão. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Natureza que Cura, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e conte para mim nos comentários o que achou. A sua participação ajuda muito a espalhar essa mensagem e a fortalecer essa comunidade que acredita na força da natureza e do corpo humano.